Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe, mais uma vez, e bem, hoje nós vamos continuar nosso conteúdo, tá bom? Com relação à análise combinatória. Ele é um conteúdo um pouquinho extenso, tá bom? Eu sei, mas é um conteúdo bacana, enfim, que a gente vai aprender mais algumas coisinhas. E eu espero que vocês tenham aproveitado aí a semana de descanso, né, e que a gente possa continuar da melhor forma possível o nosso trabalho. Bem, então na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre combinação simples. O que consiste a combinação simples? Então, olha só, então vamos retomar um pouquinho e depois a gente vai mais adiante, tá bom? Então, aqui, até aqui, né? Acompanha comigo pelo slide. Até aqui, estudamos que o arranjo simples era pensado da seguinte maneira, né? A gente tinha N elementos, ou seja, tendo N elementos, estudamos os agrupamentos ordenados de um, 2, 3 elementos, de P elementos. E assim a gente tinha a fórmula para o arranjo, que era o arranjo de N elementos tomados P a P é eu fazer N fatorial dividido por N menos P fatorial. Tudo bem? Então, vocês lembram, né, que eu destaquei essa palavrinha aqui, ó, agrupamentos ordenados. Por que que eu fiz isso? Porque agora vai chegar a hora da gente utilizar. O que que vai consistir e diferenciar o arranjo de uma combinação? Vai ser essa ideia do agrupamento ordenado ou não ordenado, tudo bem? Olha só, vamos continuando aqui então. Por sua vez, a combinação simples, ó, nada mais é do que pensar na quantidade de subconjuntos que podemos criar com uma determinada quantidade de objetos. Beleza? Então, observe que essa aqui é como se fosse definição, tá bom? Essa partezinha aqui é como se fosse a definição né, a ideia do que é uma combinação, certo? Então, a combinação, ela tá nesse parágrafo aqui. Como que a gente pode pensar a combinação, então? Podemos pensar como formar grupos, tudo bem? Imagine isso, sei lá, vocês têm 5 amigos. Vocês vão escolher dois para apresentar um trabalho. Isso é uma ideia de pensar em combinação, ou seja, de 5 você tem que escolher dois para fazer o trabalho. De quantas combinações, né, de dois, né, quantos grupos de dois alunos dentre esses 5 nós podemos fazer? É isso que a gente vai pensar, tá bom? Então, olha só. Vamos pensar então na seguinte situação que vai ajudar a gente a exemplificar um pouquinho o que se trata a combinação simples. Ó, então vamos supor a seguinte situação. Ana, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Aí pergunta: quantas e quais são as possibilidades? Observe que quantas pessoas eu tenho na minha equipe aqui? Ana, uma, Elisa, dois, Rosana, três, Felipe, quatro e Gustavo, cinco. Então eu tenho 5 pessoas. Tudo bem? Então olha só, qual que é a ideia? Eu tenho que, dentre essas 5 pessoas, eu tenho que escolher duas. Então olha só. Então aqui, vamos tentar escrever isso para ver como é que fica, ó. Temos que determinar os subconjuntos, né? O subconjunto seria isso, de dois elementos, dentre os 5 eu escolher dois. E determinar todos os conjuntos possíveis de duas pessoas, é isso que ele está falando. Ou seja, temos que determinar os subconjuntos de dois elementos do conjunto de 5 elementos. Tá bom? Agora, observe aqui, ó. Como aqui são poucos elementos, dá para a gente até escrever esse grupo. Tudo bem? Então, olha só. Então, pode ser os grupos, ó. Ana e Elisa, Ana e Rosana, Ana e Felipe, Ana e Gustavo. Nós podemos ter também Elisa e Rosana, Elisa e Felipe e Elisa e Gustavo. Também podemos ter Rosana e Felipe, Rosana e Gustavo e também, por fim, Felipe e Gustavo. Então, esses são os possíveis grupos. Tudo bem? Observe que, aqui eu coloquei em azul, observe que a ordem de escolha dos candidatos não altera o grupo. Ou seja, não importa. Como assim, professor? Olha só, se eu escolho, por exemplo, a Ana e a Elisa, é o mesmo de eu escolher a Elisa e a Ana. Então, quando acontece isso, o grupo meu vai ser o mesmo, vocês concordam? Se eu faço um grupo, por exemplo, a Ana e a Elisa, ou o grupo Elisa e Ana, é o mesmo grupo. Tudo bem? É a mesma dupla.
Beleza? Então essa que é a ideia. A ordem aqui dos elementos, vocês conseguem ver que não importa? Como não importa essa ordem de escolha aqui, essa ordem do grupo, para mim, né, isso aqui a gente trata como uma combinação. O arranjo, por exemplo, ó, tô fazendo um parêntese aqui agora. O arranjo teria uma ordem de escolha aqui, entendeu? É isso que diferencia o arranjo da combinação. Ó, vou dar um exemplo aqui, estou fazendo um parêntese aqui na aula, de como poderia ser esse problema numa forma de arranjo. Eu poderia, por exemplo, ordenar o seguinte, ó. A primeira pessoa da dupla vai ser um palestrante oficial, vamos dizer assim, certo? Vai fazer a apresentação oficial. E o segundo escolhido vai fazer uma apresentação, vai ficar de reserva, vamos dizer assim. Então, observe que agora eu tenho uma ordem de escolha, por exemplo. Se eu coloco um problema desse tipo, ó, se eu escolho primeiro a Ana e depois a Elisa, significa que a Ana é a apresentadora oficial, ela vai apresentar oficialmente, e a Elisa é a reserva. Agora, se eu invertesse a ordem, por exemplo, a Elisa primeiro e a Ana depois, aí a Elisa seria a principal e a Ana a reserva. Aí, tá vendo a diferença? Então, neste caso que eu exemplifiquei para vocês aqui, somente dizendo, como eu coloquei uma ordem, né, eu falei que vai ter uma apresentação, a primeira que foi escolhida vai ser a oficial e a segunda reserva. Como eu coloquei uma ordem de escolha, tá bom? Eu trabalho com arranjo. Nesse exemplo aqui do problema, voltando aqui para o nosso probleminha aqui, eu trabalho com combinação. Por quê? Porque a ordem de escolha da Elisa e da Ana, por exemplo, não importa. Se eu escolho Ana ou Elisa e Ana, é o mesmo grupo, tá bom? Então, por isso que a gente difere a combinação simples da permutação, do arranjo simples, perdão, desta maneira. Então, olha só. Como que a gente poderia calcular também? Observe aqui, ó, deram 10 grupos, tá bom? No final. Então, aqui nós temos 7 aqui, mais 3, 10. A gente poderia também calcular da seguinte forma, olha só. Eu faço a combinação de 5 elementos, tomados 2 a 2 é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial. Vou explicar direitinho essa forma. 5 menos 2 fatorial. Fazendo as contas aqui, ó, fiz primeiro parênteses, tudo bem? Depois abri esse 5 fatorial até 3 fatorial. Depois, o que mais que eu fiz? Eu vim aqui, ó, simplifiquei 3 fatorial com 3 fatorial, sobrou 5 vezes 4 e aqui 2 vezes 1 aqui embaixo. E aí, ó, 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, 10 grupos, tá bom? Então aí nós temos então a resposta. E aí, meninos e meninas, o que vai mudar então? Como que a gente pode definir, melhor dizendo, uma combinação simples? Essa aqui é a definição mesmo mais formal, tá bom? Essa parte aqui é a definição mais formal da combinação simples, olha só. Definimos uma combinação simples de N elementos, tomados P a P, né, com P menor que N. São subconjuntos com exatamente P elementos que se pode formar com os outros N elementos dados. Então, você tem um conjunto maior de N elementos, você vai fazer grupos de P elementos. É isso que é a ideia, tá? Aqui, ó, eu coloquei aqui, nessa parte aqui, ó, estão as notações, tá bom? Com relação à combinação. A combinação tem diversas formas de notar a combinação, assim como o arranjo, tá? Normalmente as mais usuais, na verdade as três são bastante usuais, né? Mas, enfim, a combinação de NPAP, combinação de NPAP e combinação de NPAP. Ela também tem essa carinha aqui, tá bom? Então, quando a gente for ler, a gente tem que começar a ter em mente esses três tipos de notação, tá? Porque eles são, podem vir de qualquer maneira aí para vocês, tá? Então aqui, a nossa fórmula então é dessa maneira, ó. Combinação de NPAP é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então observe aqui, ó, só para dar uma ajudinha aqui para vocês. Essa partezinha aqui, ó, deixa eu ter colocado de azul, de verde. Essa primeira parte aqui, ó, que fórmula é essa? É como se fosse o arranjo, não é? N fatorial dividido por N menos P fatorial, né? O arranjo. Isso. Então, ó, a gente pode pensar a combinação também. Deixa eu escrever aqui uma coisinha.
A gente pode pensar a combinação também, vai ficar mais ou menos, tá bom? Mas a gente pode pensar a combinação como o arranjo dividido por... Ficou faltando quem aqui, ó, só? Dividido por P fatorial. Isso aí tem no texto base de vocês, tá bom? Vocês dão uma olhadinha. Mas observe que a combinação e o arranjo é quase a mesma coisa, só muda aqui. Para a gente ter a combinação, a gente pega o arranjo do mesmo número de elementos, né? NPAP. Né? Se eu fosse escrever direitinho, seria assim: NPAP e divido por P fatorial. Certo? Então aqui NPAP. Tá bom? Então é assim que a gente define então, a fórmula da combinação simples. Vamos lá fazer uns exemplos então, para a gente terminar? Então, qual é o valor, por exemplo, da combinação de 7 tomates 5x5? Eu tenho que a combinação é essa formulazinha aqui, n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Substitua. O 7 é meu n e o 5 é meu p. Então fica 7 fatorial dividido por... Aqui era p fatorial, então 5 fatorial, n menos p. Então 7 menos 5. Observem que resolvi o parêntese aqui primeiro. Resolvi essa parte primeiro, sobrou 2 fatorial. Depois, abri aqui em cima, ó. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Depois que eu posso fazer? Simplifico. 7 vezes 6 aqui em cima e 2 vezes 1 aqui embaixo. Então 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Então essa aqui é a nossa primeira respostinha. Beleza? Vamos para o próximo? Olha só, esse segundo exemplo. Um técnico dispõe de 6 atacantes, tudo bem, em sua equipe, e na formação utilizada por ele, será escolhido apenas 2 desses atacantes para fazer parte. Ele pergunta quantas possibilidades, né, de escolher 2 atacantes, né, o técnico tem disponível. Então, olha só, observe que a ordem de escolha dos atacantes não importa. Tudo bem? Eu vou escolher 2 atacantes, não importa eu escolher, por exemplo, o atacante João e o atacante Kleber, ou escolher o Kleber e o João. A dupla formada é a mesma. Beleza? Assim temos que fazer uma combinação de 6 elementos somados 2 a 2. Beleza? Então aqui, vamos calcular então 6 elementos tomados 2 a 2. Então fica 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. O que eu posso fazer aqui? Eu abri o fatorial em cima, ficou 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Simplifico com o 4 fatorial embaixo, fica 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1. 30 dividido por 2 me dá 15 possibilidades. Pessoal, bem, eu espero que tenha contribuído aí com vocês, tá? Assistam a videoaula, porque ela vai auxiliar vocês demais para entender os conceitos, belezinha? E também dá uma lidinha lá no material. Qualquer dúvida, eu estou no meu horário de EO, todas as segundas-feiras, das 2 às 3, e eu aguardo vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.